Olá, alunos da segunda série do ensino médio, sejam muito bem-vindos às nossas aulas de Geografia. Eu sou o professor Ilbson do Nascimento, do componente de Geografia, e eu irei acompanhá-los durante as nossas aulas de Geografia aqui na segunda série. Vamos verificar o objeto de conhecimento da nossa aula. Estamos na aula de número 2 e ela tem como objeto de conhecimento dinâmica da população, detalhamento desse objeto de conhecimento, migração internacional, nacional, regional, os diferentes movimentos migratórios no mundo. Agora que você já conhece o objeto de conhecimento da nossa aula, bem como o seu detalhamento, a gente vai de conteúdo. Pessoal, nesta aula nós vamos falar basicamente sobre imigração. E para ilustrar o tema da nossa aula, eu tenho aqui, olha, uma imagem, um mapa mundi com vários fluxos, várias correntes migratórias acontecendo. Então, no decorrer desta aula, nós vamos entender o que é migração, o que é corrente migratória. Nós vamos buscar compreender também quais são os fatores que contribuem para que a gente tenha esse deslocamento de pessoas pela superfície, que nós chamamos de migração, certo? Nós vamos falar também sobre os tipos de migração e vamos também destacar para vocês quais são as principais correntes migratórias que a gente tem no mundo e também aqui no nosso país. Mas vamos por etapas, certo? E primeiramente eu quero tratar com vocês sobre a definição de movimentos migratórios. Acompanhe aqui comigo. Olha, nós podemos considerar os movimentos migratórios como sendo ali movimentos horizontais de população, ou seja, o deslocamento da população de um local para o outro. E pode compreender o seguinte, acompanhe aqui comigo. Bem, termos importantes para a gente analisar. A questão da diferença entre imigração e emigração, imigração com a letra I de igreja e emigração com a letra E de escola, certo? Quando a gente utiliza o termo imigração com a letra I, ele é marcado para a gente falar da entrada de pessoas em uma região ou um país. Eu vou dar um exemplo que talvez ajude vocês a compreender melhor o que é a chamada imigração ou o imigrante, por exemplo. Pensem comigo, nós temos uma pessoa que migrou do Brasil em direção a Portugal. Quando ela chega lá em Portugal, para aquele país que ela está entrando, ela é um imigrante, certo? E temos também o termo emigração. E aí a gente já tem que analisar o local que a pessoa deixou, o país ou a região que a pessoa deixou. No exemplo que eu citei para vocês, a pessoa se deslocou do Brasil e foi para Portugal. Aqui para o Brasil, no país que ela deixou, ela é um emigrante com a letra E de escola. Outro ponto que eu quero destacar aqui com vocês é a questão relacionada às chamadas migrações internacionais e também a chamada migração interna. Acompanhe aqui comigo. Olha, a gente tem a chamada migração interna quando ela acontece dentro do território de um mesmo país, certo? Um exemplo para a gente analisar de uma forma mais concreta. Imagine que uma pessoa deixou o estado do Amazonas e foi morar no estado de São Paulo, certo? Essa migração é interna, porque ela aconteceu dentro do Brasil, certo? Ela não rompeu as fronteiras do nosso território. Então, quando a migração acontece dentro de um mesmo país, nós chamamos de migração interna, certo? E nós temos também a migração que ocorre quando uma pessoa se desloca do seu país e vai para um outro país. Quando isso acontece, nós chamamos essa migração de migração internacional. Saí do Brasil e fui viver nos Estados Unidos, né? Então, é uma migração que nós chamamos de internacional, porque envolve o deslocamento de um país para o outro, certo? Bem, gostaria de destacar aqui para vocês também dois tipos de migração que eu considero muito importantes. As chamadas migrações espontâneas, que são aquele tipo de migração que a pessoa vai para o outro lugar porque ela deseja ir, certo? E a chamada migração forçada, que é quando a pessoa deixa o seu local de origem porque foi obrigada a fazer isso. Para explicar melhor essa diferença entre migração forçada e espontânea, eu tenho aqui uma convidada muito especial, a professora Adriana Cabral, que vai explicar um pouco sobre essa diferença entre migração espontânea e a chamada migração forçada. Acompanhe aqui comigo.
E hoje nós vamos conversar um pouco sobre dois tipos de imigrações. Uma delas é a migração espontânea e a outra é a migração forçada. Num período histórico mais recente, final do século XV e início do século XVI, a expansão comercial europeia e a conquista de territórios ultramarinos marcaram outro período de grande movimentação da população mundial. Essas migrações espontâneas que visavam ao povoamento de várias regiões do mundo conquistada pelos europeus. Olha só, dois exemplos clássicos então, né, sobre esse tipo de migração espontânea. Portugal sai então lá de Portugal, na Europa, e vem fazer a colonização aqui, o início da colonização no Brasil. Então, nós temos a partir de 1500 esse tipo de imigração que a gente chama então de migração espontânea. Um outro tipo de migração também espontânea é qual, né? É quando então os espanhóis saem lá da Espanha e também vão começar a fazer a sua colonização, né, aqui nas partes das Américas, ok? Um outro tipo, então, né, de migrações é exatamente a migração forçada, que significa o quê? Né? Grande número de pessoas que são obrigadas a sair do seu território. O exemplo clássico, então, de migrações forçadas, migração, né, é mão de obra de negros africanos. Eles são obrigados a sair, então, lá da África e vir trabalhar, como eu falei para vocês aqui, né? A migração, então, dos portugueses no Brasil, essa mão de obra vem para trabalhar nos engenhos. E, claro, ao mesmo tempo também, né, nós vamos ver que essa mão de obra vai trabalhar, por exemplo, né, lá no Haiti e no sul, então, aí dos Estados Unidos. Geralmente, essa mão de obra forçada vai trabalhar em grandes plantações. Então, nós vimos aí dois tipos, né, de imigrações: a migração espontânea e a migração forçada. Muito obrigado, professora Adriana, pela excelente contribuição. Exemplificou o que é migração forçada e espontânea, trazendo ali fatos, né, que aconteceram na história do nosso país, na história da colonização do continente americano de uma forma geral. Dando como exemplo de migração espontânea, os portugueses e espanhóis que se lançaram ao mar em busca de novas mercadorias, em busca de novas rotas comerciais, né? E o caso dos povos africanos que vieram para cá de forma forçados na condição de escravizados. Muito obrigado, professora. Bem, a gente vai dar continuidade à nossa aula e nós iremos destacar, a partir desse momento, quais são esses fatores que contribuem para que a gente tenha esse deslocamento de pessoas pela superfície, para que a gente tenha ali as chamadas migrações, as correntes migratórias de uma forma geral. Acompanhe aqui comigo. Bem, entre esses fatores, eu destaco para vocês os fatores sociais e políticos. E entre esses fatores sociais e políticos, a gente destaca aqui as questões relacionadas à perseguição étnica, perseguição religiosa, que é quando a pessoa ela não consegue professar a sua fé no seu lugar. E ela vai, obviamente, migrar para outro lugar em busca dessa liberdade religiosa. As questões relacionadas à perseguição racial, né? As questões políticas ou culturais podem levar as pessoas a abandonar ali os seus países, a abandonarem, perdão, os seus países, né, o seu local de origem e buscar um lugar que ela considera mais seguro para viver. Bem, as guerras, elas também são outros elementos importantes. A guerra, perdão, é um outro elemento importante nesse processo de definição de correntes migratórias pelo mundo de uma forma geral. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês que eu acho que vai ficar melhor para vocês compreenderem. Há alguns anos atrás começou uma guerra entre Rússia e Ucrânia. Eu não sei se vocês acompanharam pelos jornais televisionados e também pelos jornais jornais impressos, televisionados, pelas redes sociais de uma forma geral, né? A questão das correntes migratórias, da saída dos ucranianos, né? Esse conflito entre Ucrânia e Rússia, tá? Ucrânia e Rússia. Quando essa guerra começou, os ucranianos deixaram o seu território, o território do seu país, e foram em direção a outros países do continente europeu. Isso provocou uma corrente migratória muito intensa, né? Saindo da Ucrânia em direção aos outros países do continente europeu. Olha como a guerra ela influencia nas correntes migratórias, em especial
num curto espaço de tempo, né, e muito direcionadas, às vezes, a lugares muito específicos, certo? Prosseguindo essa questão dos fatores que contribuem para as correntes migratórias, eu quero destacar também outro. Acompanhe aqui comigo. Bem, nós temos os fatores demográficos e econômicos, e aqui irão prevalecer as questões relacionadas à população de uma forma geral e os aspectos econômicos dessa população. Então, nós temos, normalmente em países em desenvolvimento, padrões laborais deficientes, né? Então, nós temos ali desemprego, nós temos também dificuldade no acesso à saúde, à educação, isso em especial nas nações emergentes e em desenvolvimento, certo? E nós temos, por outro lado, os chamados países desenvolvidos, que são aqueles países que acabam sendo mais atrativos para esses migrantes internacionais, né? Porque eles têm ali salários bons, melhores condições de trabalho também, melhores oportunidades de emprego, de acesso também à saúde, à educação, melhor qualidade de vida de uma forma geral, certo? Bem, prosseguindo, eu gostaria também de tratar para vocês dos fatores ambientais e climáticos que são muito importantes num contexto atual. Nós estamos a vivenciar um momento de mudanças climáticas, né? E essas mudanças climáticas, elas têm provocado ali o agravamento de fenômenos climáticos extremos. Também temos as questões relacionadas ali aos desastres naturais, como inundações, furacões e terremotos. Isso faz com que as pessoas deixem o seu lugar, né? O seu lugar de origem e vá buscar um lugar mais seguro. Com a elevação do nível das águas dos oceanos, algumas ilhas, né, espalhadas por diversos oceanos estão sendo engolidas pelo mar. E as populações que estão ali, elas estão sendo deslocadas, né, para outros lugares, óbvio, onde elas possam viver ali sem essa ameaça de inundação de uma forma geral. Tudo bem até aqui? Bem, prosseguindo, eu gostaria de tratar com vocês agora, a partir desse momento, sobre os tipos de imigração. Nós temos diversos tipos de imigração e nós vamos entender quais são esses principais tipos de imigração, compreendendo também as suas características e como identificar cada um desses tipos de imigração, certo? Bem, vou começar com a migração pendular. Ela é considerada uma migração rápida, de curta duração, diária ou semanal, e regular, nas quais as pessoas elas migram para trabalhar em outra cidade ou município, perdão, e voltam para a sua residência, normalmente no final do dia ou no final da semana. Professor, não consegui entender. Eu vou dar um exemplo que eu acho que fica mais concreto, fica mais fácil para a gente analisar essa questão da migração pendular. Olha, a migração pendular, normalmente, ela acontece em regiões metropolitanas, né? E eu vou citar o exemplo da região metropolitana de Manaus, cuja metrópole, a cidade-mãe, é a cidade de Manaus. Próximo à cidade de Manaus, nós temos um município chamado de Iranduba, né? E quem conhece Manaus ou Iranduba, muito provavelmente deve também conhecer uma pessoa que mora em Iranduba e se desloca todos os dias para Manaus, que é a metrópole, é a cidade-mãe, para estudar ou trabalhar. E no final do dia, retorna novamente para Iranduba. Essa migração é o que nós chamamos de migração pendular. O nome pêndulo vem do movimento que o relógio faz, né? Do pêndulo, do relógio que faz esse movimento aqui. Por isso a gente chama essa migração de migração pendular. Deu para compreender? Vamos ao próximo tipo de migração. Acompanhe aqui comigo. Bem, nós temos também a chamada transumância ou sazonal, né? E essa migração, ela é uma quebra temporária de rotina durante alguns meses. Normalmente isso acontece, né, em função de questões naturais, né? Um exemplo, os povos ribeirinhos, num período de cheia, né, eles deixam a área de várzea do rio e vão para a terra firme. Quando essa água ela desce, né, a gente tem essa população voltando novamente para a área de várzea do rio. Essa migração a gente pode chamar de sazonal, certo? Temos também a migração definitiva, que é quando
o migrante ele deixa o seu local de origem, né, para viver em um outro local. Então, se eu sair daqui para morar em Portugal e eu não tenho data para voltar, essa migração ela é definitiva. Temos também a chamada migração de retorno, que é quando o migrante ele volta para o lugar de origem. E aqui eu quero trazer um exemplo para vocês da migração Nordeste-Sudeste, né? Durante o processo de industrialização ou a intensificação do processo de industrialização do Brasil, nós tivemos muitas correntes migratórias saindo do Nordeste e indo em direção ao Sudeste do país, em especial para as cidades que são mais industrializadas, Rio de Janeiro e São Paulo, né? Então, nós tivemos muitos nordestinos se deslocando na década de 60, 70, 80, 90 para a região Sudeste. Bem, eles saíram do Nordeste por conta da falta de oportunidade de emprego, de melhor qualidade de vida, a questão da seca também era um problema. Então, eles foram para o Sudeste em busca de oportunidades de trabalho, em busca de uma vida melhor. Só que as condições de vida no Nordeste, elas melhoraram. E aí, o que eles estão fazendo, a partir em especial dos anos 2000? Eles estão fazendo a chamada migração de retorno. Eles estão saindo do Sudeste e voltando para a região Nordeste, certo? Esse tipo de migração que a pessoa volta, retorna para o seu local de origem, nós chamamos de migração de retorno. Prosseguindo aí os tipos de migração. Acompanhe. Bem, nós temos aqui a chamada migração interregional, que basicamente é uma migração que vai acontecer entre regiões diferentes. Saí do estado do Amazonas e fui para o estado de São Paulo, é uma migração interregional. O estado do Amazonas está na região norte e o estado de São Paulo está na região sudeste. Portanto, é uma migração entre regiões e a gente considera interregional. Nós temos a migração intrarregional, que acontece dentro de uma mesma região, por exemplo, tá? Saí do estado do Amazonas, que fica na região norte, fui para o estado do Pará, que também fica na região norte, nós temos uma migração intrarregional, certo? Temos também a migração intraurbana, que é o deslocamento dentro dos limites de um mesmo município ou área urbana. E nós temos também o chamado êxodo rural, que é a migração que consiste na saída da população do campo para a área urbana. Então, quando eu saio do campo e vou para a cidade, eu tenho o chamado êxodo rural. E nós estamos a vivenciar também o chamado êxodo urbano, que é quando a pessoa sai da cidade, né, e vai morar no campo. Muita gente tem feito isso, né, saído da cidade e indo para o campo em busca de qualidade de vida, uma vida mais tranquila, ar puro. Então, essa saída do homem da cidade para o campo, nós chamamos de êxodo urbano. Tudo bem até aí? Estão conseguindo compreender o conteúdo da nossa aula? Bem, temos outros tipos de migração que eu quero destacar aqui para vocês, e eu trago aqui o chamado nomadismo, que são aquelas pessoas que vivem migrando. Elas não têm um local fixo e elas fazem isso ali em busca ali da sua subsistência, certo? Temos as chamadas diáspora, que é a dispersão de uma população inteira, de um povo inteiro, né? E essa dispersão, ela pode ser forçada ou voluntária. Na Bíblia, né, a gente encontra muito essa palavra diáspora para mostrar ali o deslocamento de povos inteiros. Bem, prosseguindo, nós temos a chamada migração internacional, que é ali a migração, conforme eu já falei para vocês, que acontece, migração internacional, tá? Que acontece ali entre países. Então, se você se desloca de um país e vai para o outro, de uma forma geral, essa é a chamada migração internacional. É bem heterogênea e envolve ali diferentes tipos de imigrantes, né? E também emigrantes com necessidades específicas que devem ser, obviamente, contempladas para o acesso e exercício pleno de seus direitos humanos de uma forma geral, certo? Bem, prosseguindo com a nossa aula, eu gostaria de tratar agora aqui com vocês quais são os principais destinos desses migrantes internacional, né? Para onde essas pessoas que migram de um país para o outro, elas vão?
Já pararam para pensar? Também quero destacar para vocês quais são os principais países de origem dessas pessoas que fazem a migração internacional. Esse é um dado importante para a gente observar, porque a gente vai compreender quais são os países de destino desses migrantes internacionais e também a gente vai entender de onde esses migrantes internacionais eles vêm. Acompanhe aqui comigo os gráficos que eu tenho para nós analisarmos. Vamos lá. Bem, esse gráfico aqui, ele trata dos 10 países de destino com maior número de migrantes internacionais, né? Os dados são referentes ao ano 2000 e 2020. Bem, em 2000, a gente tem ali os Estados Unidos sendo ali o país com o maior número de migrantes internacionais. Então, boa parte dos migrantes internacionais vão para os Estados Unidos em busca, né, de qualidade de vida, em busca de oportunidade de trabalho. Seguido ali os Estados Unidos, está seguido da Rússia, Alemanha, Índia, França, Ucrânia, Canadá, Arábia Saudita, Reino Unido e Austrália, né? Isso em 2000, certo? Em 2020, a ordem mudou um pouco, né? Os Estados Unidos se mantêm na dianteira, né? Ainda continua como sendo o país com o maior número de migrantes internacionais, seguido ali da Alemanha, que assume o segundo lugar, né? A Arábia Saudita o terceiro, e nós temos outros países como Rússia, Reino Unido, dentre outros, certo? Professor, de onde vêm esses migrantes internacionais? Olha aqui o nosso dado, que traz ali os países de origem desses migrantes internacionais. Olha, em 2000, a gente tem a Rússia como sendo o principal país de origem desses migrantes internacionais, seguidos ali do México, Índia, China, Ucrânia, Bangladesh, Afeganistão, Reino Unido, Cazaquistão e Paquistão. Aqui em 2000 e em 2020, essa realidade mudou um pouco, né? A Índia assume a dianteira e hoje é o principal país de origem dos migrantes internacionais, seguido do México, que eu gostaria de destacar para vocês. Olha, perceberam que nós temos muitos países em desenvolvimento ou emergentes, como é o caso do México e da Índia. Então, a maior parte desses migrantes internacionais, eles saem de países, né, que ainda estão em processo de desenvolvimento. Até aqui, tudo bem? Bem, eu gostaria de tratar com vocês agora de um termo importante e se torna ainda mais relevante nesse contexto de guerra que nós estamos a vivenciar, né? Que é a definição do que são ali os chamados refugiados, né? E o que é o chamado deslocamento também interno, né? Então a gente vai buscar entender o que são esses refugiados, quem a gente pode chamar de refugiado e quando pode chamar um determinado movimento migratório de deslocamento interno. Acompanhe aqui comigo. Olha, consideramos refugiados como sendo ali as pessoas que saem do seu país de origem, né, podendo ou não regressar. E eles deixam o país porque eles correm o risco de serem mortos no seu país de origem, né, por perseguições religiosas, políticas e também raciais. Então, quando uma pessoa deixa o seu país e vai buscar abrigo, né, asilo em outro país, por conta de perseguições religiosas, políticas e raciais, a gente tem os chamados refugiados. Ele precisa sair do seu país e ir para um outro, né? O deslocamento interno, as pessoas estão nessa mesma condição, né? Estão sendo perseguidas do ponto de vista religioso, político, racial, só que ao invés de ir para outro país, eles se deslocam dentro do seu próprio país, vão para uma região do seu país, do seu próprio país, onde eles possam ali, obviamente, viver de forma mais segura. Então, deslocados internos, eles não saem do seu país, eles ficam dentro do seu próprio país e vão para uma região que eles consideram ali mais segura, perdão. Até aqui tudo bem? Bem, prosseguindo, eu tenho aqui dados importantes sobre a questão dos refugiados aqui no Brasil.
Olha, os dados são de 2020 a 2022 e nós temos aqui no Brasil aproximadamente um pouco mais de 35 mil pessoas reconhecidas como refugiadas, né? E nós temos mais de 37 mil pedidos, né, de refúgios aqui no nosso país. Qual a nacionalidade dessas pessoas, professor? Boa parte delas são venezuelanas, né, fugindo ali das questões políticas e econômicas que assolam aquele país. Mais de 88%, né, desse valor aqui de refugiados que nós temos no Brasil são ali, mais de 88% são de venezuelanos, certo? Faixa etária, professor. A maior parte desses refugiados tem entre 18 e 45 anos, né? E a maior parte também é do sexo feminino. São ali mulheres que saíram do seu país de origem em busca de refúgio aqui no Brasil, certo? Bem, prosseguindo, eu gostaria de tratar com vocês sobre a questão da migração mundial, tratando aqui alguns fluxos migratórios importantes, como, por exemplo, o sul-norte. Quando a gente fala sul-norte, a gente está falando do sul global e do norte global, tá? Então, nós temos os Estados Unidos, Canadá e Austrália, que compõem o chamado norte global, né? Lembrando que a Austrália está no hemisfério sul, né? Mas nessa questão do norte e sul global, ela acaba sendo um país desenvolvido e ficando ali no chamado norte global. E países também da União Europeia são regiões ali mais desenvolvidas, né? E são ali polos de atração para para o deslocamento de migrantes dos países oriundos do sul global, que normalmente são países que ainda estão se desenvolvendo ou são ali países emergentes, certo? Temos o deslocamento sul-sul, né? Acontece principalmente no Oriente Médio, onde a gente tem a saída ali pelos conflitos e entrada pelas oportunidades de emprego, né? Saída de pessoas fugindo de conflitos e entrada de pessoas, em especial para os países ali mais desenvolvidos, do chamado Oriente Médio. Temos a China, que acabou sendo um importante polo de atração ali de imigrantes de uma forma geral. Prosseguindo, a gente tem aqui as principais correntes migratórias que nós tivemos aqui no Brasil no período que compreende a década de 90 até a primeira década do século XXI. E nós temos aqui algumas tendências para a gente observar. Olhem esse primeiro mapa, né? E o que a gente observa? Que nós temos aqui uma migração muito forte para a região aqui, centro-oeste, né? Em função da consolidação da fronteira agrícola no centro-oeste e expansão dessa fronteira agrícola em direção à Amazônia, né? E a gente tem também, já nos anos 2000, a chamada migração de retorno. Observe como essa migração é intensa. Eu comentei ainda há pouco que a gente tem o retorno de pessoas que saíram do Nordeste na década de 60, 70, 80, 90, né? Elas foram para o Sudeste e estão retornando, né, para o Nordeste do país. Então, saíram do Nordeste, foram para o Sudeste em busca de trabalho, em busca de oportunidades, em busca de uma vida melhor. E como as condições de vida ela melhorou no Nordeste, elas estão aqui fazendo essa chamada migração de retorno. E esses são alguns pontos importantes dessa migração que aconteceu dentro do território brasileiro nas últimas décadas, certo? Bem, com isso, a gente vai finalizando o conteúdo da nossa aula.